Boa noite a todos. Espero não estar cagando na sexta-feira de ninguém. Se estiver mais lento, pior, vocês falam aqui que eu não quero de forma alguma atrapalhar a semana de vocês. Então, muito boa noite. Vou tentar fazer da forma mais dinâmica possível, né? Começando já com aquela excepcional, não revisão, uma olhadinha no que tivemos na aula anterior. Bom, só colocar meu patinho silencioso aqui, senão a gente vai ficar escutando ele gritar a aula inteira. Tá todo mundo vendo minha tela aí? A fonte tá beleza. Eu deixo no 140 para ficar bom. Vamos dar mais um, não custa nada. Deixa assim. Tá dando beleza para enxergar lá? A tela tá compartilhando para vocês? Tudo certo. Tá, começando pelo que a gente já viu, né? A gente estava vendo sobre strings, que são nada mais do que sequências de caracteres, que usa-se o aspas simples ou dupla, né? Eu estou usando dupla aqui, mas pode ser simples. A gente viu aqui essa operação de soma, que pode simplesmente concatenar textos, e a gente viu como realmente o Python trata isso como uma sequência. Então, esse é o elemento zero, o caractere zero da minha sequência string. Lembrando que, diferentemente de outras linguagens, não existe uma variável char aqui, que é um caractere. Se só tem um caractere, ela é uma string de um caractere. Simplesmente assim. A gente viu uma coisa muito chave do Python, que é o fato de que -1 em sequências é você começar lá da cauda da sua estrutura de dados. E isso é uma coisa muito útil. Então, a gente viu aqui várias funções para tratar os textos, como é que você vê o comprimento de um texto, por exemplo, que ele vai pegar o número de caracteres. A gente viu lá, não sei se vocês se lembram, se eu colocar /n, o /n é um caractere especial só, então, a título de conhecimento é bom falar isso aqui. O split, ele pode dividir a nossa sequência em 3 sequências, por exemplo, nesse exemplo aqui, porque foram 2 posições onde ele encontrou o nosso marcador do split. Então, se eu pedir para ele splitar sempre num espaço, por exemplo, ele vai sempre me dar, tipo, todas as palavras, você concorda? Porque na linguagem a gente separa as palavras por espaço. Então, se eu quero uma lista de todas as palavras, eu vou colocar split no caractere espaço aqui, e ele vai me dar isso. Então, isso é muito útil também para extrair certas coisas do texto, ou separar texto em pontos-chave usando esses marcadores. A gente viu a função replace, que é para você fazer um tratamento do texto. Você pode tanto substituir as coisas por outras, quanto substituí-las por nada, ou seja, você está retirando elas do texto em si. Por exemplo, aqui substituindo arroba por nada, eu limpei aquele texto ali em cima. Isso pode ser muito útil. Não sei se foi aqui ou mais embaixo que eu mostrei para vocês, por exemplo, se você pega um bloco de dados, com uma linha de código, você pode pedir para ele aplicar naquele conjunto de dados uma limpeza do tipo casting para float, de uma coisa onde eu já tirei aquele símbolo RS e já converti a vírgula para um ponto. Ou seja, numa linha de código eu faço exatamente o que eu quero, que é fazer a limpeza inteira daquela coluna, por exemplo. Ou do data frame inteiro, não importa. Eu vou ficar enchendo o saco disso, porque é muito bom fazer tudo só com uma linha. O comando strip para tirar espaços por padrão, são espaços, né, daqui e daqui, ou você pode também colocar uma expressão que você quer que ele encontre nas beiradas. Lembrando que o strip não é igual ao replace, que você pode tirar em qualquer posição do texto. O strip é só nas laterais. Então, se o seu texto começa ou termina com o que você colocar aqui dentro, ele vai arrancar. E você também tem as funções onde tem um R aqui no início, que é write strip, e a função que tem um L, que vai ser o L strip. E ele vai arrancar só da esquerda. Pode ser útil também. Nunca tive que usá-las, mas a strip eu já usei bastante. Aqui um exemplo, estou tirando isso aqui, então ele perde isso aqui nas 2 laterais, como ele só encontrou nessa lateral, ele retira, fica isso aqui. Se depois eu der um replace da vírgula pelo ponto, fica isso, e aí sim eu posso fazer o meu casting para float e converter isso num número de fato. O slicing, uma coisa muito, muito importante que a gente vai usar muito. Lembrando que dessa vez eu estou fazendo uma revisão bem forte disso aqui, porque os próximos capítulos, parece coisa de novela, vai usar bastante slicing. A gente não vai fazer isso só em textos, vai fazer em toda a estrutura sequencial de dados.
O slicing, lembrando, por N motivos que eu apresentei para vocês antes, faz realmente sentido. Se alguma coisa não fizer sentido, é só vocês me falarem que se realmente não fizer sentido, esse negócio vai ficar na minha cabeça. Eu fico me perguntando por que eles criam um negócio que não é bom para a gente. No caso, a maioria dos exemplos que eu encontro em Python é porque é bom para a gente. Então, o slicing de A até B, né, ele vai pegar todos os elementos que ele encontra começando no A, incluindo A, até B, não incluindo o B. Então, se é de 2 a 4, ele vai pegar só o 2 e o 3. Ele não pega o 4, por N motivos, que se vocês quiserem que eu repita eles, eu repito sem nenhum problema. Então, nome, quando você não põe nada, significa do início, e quando você não põe nada, significa até o último que você encontrar. Então, pega para mim do início até o 3, não incluindo o 3. Pega para mim do 2, incluindo o 2, até todo o resto que você encontrar. É isso que aquilo ali significa. Aqui está demonstrando isso, a gente separando o nome em primeira parte e até o algarismo, até a terceira casa, né? Terceira não, né? A quarta casa, não incluindo a quarta casa e depois da quarta casinha em diante, e somando essas duas partes e mostrando que dá realmente o original, a gente fez o slicing bonitinho. Aqui mostrando como que você pega com um passo, né? Esse step aqui é o que você vai ver muito dentro da função ali. Você coloca de onde você quer até onde você quer e qual o passo. Quando você não coloca nada aqui nem aqui, significa tudo. Vai do início até o final, então é tudo. E vai de 2 em 2, ou seja, pega um, pula um, pega um, pula um, pega um, pula um. E assim ele fez. E quando você fala que você quer que começa é do elemento 1, porque quando você não põe nada é do início, o início é 0. Agora ele quer que começa do 1, você vai pegar do primeiro e aí vai ficar fazendo esse negócio de pegar um, pula um, pegar um, pula um. E aí você acaba pegando todos os ímpares e todos os pares aqui, porque eu fiz a sequência bonitinha. Se você coloca um -1 aqui, mais uma das magias do Python, significa que você pega do início até o final, só que andando de ré, pegando um lá de trás e indo mais para trás, indo mais para trás. O seu step é -1, então ele vai contando assim, de trás para frente. Certo. Convertendo strings. Essas conversões aqui é aquela parte que eu passei para vocês, né? Não sei se é tão útil assim, mas com certeza foi bom falar. Isso aqui não tem tanto a ver com as próximas partes, não, mas o capitalize ele deixa só a primeira letra maiúscula, o lower deixa tudo minúsculo, o upper deixa tudo maiúsculo, o title deixa cada primeira letra maiúscula, perdão. O swap case ele troca todos, e aqui a gente fez alguns exercícios para ver como é que estava funcionando. Até aí, beleza, que vocês querem que revisite algum conceito, revisite algum motivo pelo qual a linguagem é assim, o que quer que seja, ou podemos dar prosseguimento? Vocês que mandam. Beleza, então. Eu já ia falar que eu ia interpretar o silêncio como um sim, ou como um não, sei lá. Aqui na parte 2, a gente já vai começar a ver estruturas de dados. Não vou falar delas sem antes abrir elas, né? Para que eu vou falar do negócio? Vamos ver o que então que é uma lista. Bom, em palavras mais doces, mais próximas do que vocês já viram, uma lista, por exemplo, se você vê a string, você concorda que ela é uma sequência de caracteres? Uma lista é uma sequência de qualquer coisa. Eu me lembro que era muito chato no C, ou sei lá que outra linguagem faz isso, que você não podia colocar nada na lista, no array, né, que chama lá, se não fosse um número. Se eu quiser fazer uma lista de nomes, o que eu faço? Eu rodo. É isso que acontecia lá, você tinha que criar uma estrutura de dados. Eu nem lembro como é que se chamava lá, era um negócio muito complexo. Quando você queria fazer com vários outros tipos de dados, né? Aqui você pode, na lista, colocar o que você quiser aqui dentro. Você pode colocar números inteiros, floats, diferentes tipos de floats. Você pode colocar texto, você pode colocar as strings, né? Você pode colocar outras listas ou outras estruturas de dados qualquer. A lista, ela pode ser colocada qualquer coisa ali dentro. E o que isso traz de problema para quem gostar de se antenar mais a esse detalhe do que você está trazendo para a sua programação?
O C, ele sabia que ele ia colocar só números. Então, ele sabe onde é que vai terminar aquela lista, ele sabe o comprimento dela. Agora, uma lista no Python, não. Uma lista no Python, ela é fragmentada. Aqui dentro vão estar os valores das variáveis que apontam para as posições de memória daqueles itens. Mas aqueles itens na memória, eles não estão alinhados. Eu não me lembro o nome bonitinho que é para ser na computação. Mas eles não estão alinhados. Alinhados servem para vocês entenderem. Eles estão todos fragmentados, todos em lugares diferentes. Então, quando eu tento ler a lista inteira, ele olha um pedaço aqui, joga para lá, vê aqui, vê aqui, vê aqui, ele fica vendo em vários lugares. Isso torna, com certeza e significativamente, mais lento do que uma leitura numa lista contínua assim. O quão mais lento? Se você estiver trabalhando com um volume de dados imenso, isso impacta bastante. Só que, por que o Python é assim, né? Porque se você estiver trabalhando com um volume de dados inteiro, ele não vai ser uma lista. A lista não serve para isso, a lista tem outros propósitos. Se você quer trabalhar com um volume de dados numéricos para ter uma eficiência igual à linguagem C, você vai trabalhar com, sei lá, SciPy, com NumPy, que aí ele te produz esses containers de dados que tem essa mesma eficiência que a linguagem C lá, por ser tudo alinhado lá dentro da memória. Então, estou dando aqui o ônus da coisa, né? Mas o bônus de que você consegue colocar tudo dentro de uma lista. E é claro, se você não colocar milhões de elementos, você nunca vai perceber esse impacto. Ou se você não rodar o seu programa milhões de vezes por minuto, você nunca vai perceber esse impacto. Quando você quiser fazer um programa computacional que lida só com números, poxa, você vai usar o NumPy, você não vai usar uma lista. Não tem nem por que você usar a lista. Mas tudo bem, vamos lá. A lista, então, é uma sequência de qualquer coisa. E, mais do que isso, você pode colocar ali dentro da lista coisas diferentes. Então, não é tipo assim, eu posso fazer, então, uma lista de strings, daí uma lista de inteiros, daí uma lista de float. Melhor que isso, você pode fazer uma lista só que tem todos esses tipos lá dentro, bagunçados, misturados, sem nenhum problema. Esse ponto que eu escrevi aqui, vou falar isso aqui para vocês, para ficar na memória de vocês. Elas são mutáveis. O que significa isso? Eu consigo mudar os valores lá dentro. Isso já era para ser óbvio, digamos assim, porque eu não falei o contrário, mas está escrito aqui porque as tuplas, que é o que a gente vai ver em seguida, não são mutáveis. Colocou e engessou. Aqui é mutável, então a gente vai ver toda a flexibilidade. Inicialmente, no Python, se você escreve alguma coisa e coloca aspas do lado, ele entende que é um texto, você não precisa declarar. Se você só escreve um número, é um inteiro. Se você escreve um número ponto alguma coisa, ou só o ponto, é um float. Ele entende sozinho. Como é que você explica para ele que é uma lista? Você abre os colchetes da lista. Uma lista é 2 colchetes com tanto de coisa lá dentro, com vários itens lá dentro. Então, se você quer falar para ele que você está fazendo uma lista, aqui eu estou criando uma vazia, mas eu já posso criar direto assim, ó. Eu quero uma lista onde o primeiro elemento é uma string Rodrigo, o segundo elemento é uma string Batata, o terceiro elemento é um float 1.88, o quarto elemento é um booleano tipo true, o quinto elemento é uma lista vazia e o sexto elemento é o inteiro 7. Tudo assim, normal. Isso aqui é para ser uma estrutura de dados extremamente normal e bem mais fluida do que qualquer outra estrutura que vocês já viram. Aqui a gente criou ela vazia, assim como tem como criar ela com coisas, tem como eu criar ela vazia e depois ir preenchendo à medida que eu queira. Aqui eu estou simplesmente pedindo para printar ele vai me... eu já aloquei ali, né? Ele vai me printar ela vazia, ele mostra os colchetes para a gente entender que é uma lista, e a hora que eu tento ver o tipo do objeto, é uma lista. O objeto lista, isso aqui é uma lista, né? O objeto pertence a uma classe. A gente vai ver isso depois. Tem a classe dos inteiros, a classe dos floats, que é aquela coisa de biologia que eu falei para vocês. Tudo que é um número inteiro é da classe dos inteiros. Tudo que é um número de casas decimais é da classe dos floats. Tudo que é uma lista de valores definido dessa forma aqui é da classe lista. Certo. A gente pode, então, como eu disse, inserir tipos diferentes aqui. Posso ficar o dia inteiro escrevendo coisas aqui. A lista não tem tamanho finito. Vamos só printar ela aqui para mostrar para vocês. Ele vai printar dessa maneira aqui, normalzinho mesmo. Para a gente acessar os elementos, vai se dar a mesma forma que a gente viu nas strings, por isso que eu dei strings antes, porque se eu quero acessar o primeiro elemento, é esse nome aqui. Se eu quero acessar o segundo, é esse aqui. E aí da mesma forma, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu quiser começar lá de trás,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Eu sabia que eu tinha feito essa tabela, eu estranhei que ela não estava na aula passada, é por causa que ela está aqui, então. Isso aqui não é para ser um zero fatorial, viu? É zero. É só para falar que o primeiro elemento tem a indexação como zero. Não se esquecer disso, né? Quem usa muito MATLAB aí, a primeira indexação é o 1, o que é um sacrilégio à existência humana. Pelo menos para o pessoal da computação, creio eu, porque você começa os negócios, o primeiro elemento que se surge, na hora que você vai contar os números, é o zero, não é o 1. Então você tem que se dar o trabalho de escrever o 1 para ele ser o primeiro, sendo que o zero, então, está desperdiçado. Mas, enfim. E, mais uma vez, acho que eu devia ter colocado isso aqui já lá, né? Coloquei só aqui de usar o menos 1 e começar pelo zero, mas ainda bem que eu fiz os adendos lá na outra aula. É essa coisa de poder voltar, né? Olhar do final quando eu coloco menos 1, e aí olhar o penúltimo com menos 2, e o antepenúltimo com menos 3, essas coisas. Então, vamos lá. A gente tem, deixa eu ver, o primeiro elemento. O primeiro elemento não é esse. E aí eu posso ver ali o primeiro elemento. Ah, não, o elemento 1. Nem é isso aqui, não. Primeiro elemento, o elemento 1 é o segundo elemento. É esse aqui, né? O 1 é o batata ali. Então, batata. Acessar o penúltimo elemento. O menos 2 é esse aqui, é uma lista vazia. O elemento 11, olha, não tem elemento 11. Vamos ver o que acontece. Aqui, o bonito, novamente, teve um erro de index. Isso aqui, eu não sei exatamente o que significa, nunca precisei disso para entender o erro. O IPython é o interpretador que está fazendo a lógica Python por trás disso aqui. Isso aqui, muito provavelmente, é a localização dele. Isso aqui é o bloco de texto próximo aonde está o erro, com, dentro desse bloco, dentro dessas linhas, uma seta apontando para a linha onde o erro está. E aí, nessa linha, então, deu esse erro, index error, onde o index da lista não está dentro da range, não tem muita tradução boa, da gama de valores dentro da sequência, né? Vou tentar explorar o máximo possível, ver os erros, porque é o que vocês vão usar na maior parte das vezes. Então, esse erro aqui disse o quê? Olha, você tentou acessar um index, que foi o 11, dentro dessa lista, que é essa lista inicial aqui, e esse index não está dentro da gama de índices que essa lista tem. Ela só tinha até o 5, você tentou acessar o 11, dei erro. E é isso aí. Certo, só para já mostrar para vocês, se vocês tentarem, você vai dar erro. Fatias de listas, que nada mais é do que o slicing. É você pegar de uma parte até outra parte, de uma terceira parte até uma quarta parte. E aí, vamos lá, né? Vou mostrar aqui para vocês, mais fácil do que falar. Da mesma forma que a gente fazia lá nas strings, aqui é a nossa lista, e eu quero pegar do elemento 2, 0, 1, 2, esse aqui, até o final, ou seja, eu vou pegar só os números. Lá, ó. Eu não... Ó, vamos ver aqui, name error. O nome cliente não está definido. Isso significa o quê? Que eu não rodei essa célula, e esse nomezinho cliente, ele nem sabe o que é isso ainda lá, ó, não está rodado, está vazio ali, não está com um númerozinho. Eu não rodei, então ele nem sabe o que é esse cliente. Aí ele fala, esse nome não está definido, isso aí não existe. Eu vou lá, rodo, e agora ele entende. Só pegou os números porque é do 2 para frente, 0, 1, 2 para frente. Certo, da mesma forma, dá para fazer as mesmas coisas que a gente fez em string. Dá para pegar de tal até tal, de tal até tal, desde o início até tal, desde esse até lá no final, ou colocar, se eu quiser, tem como colocar também, mais uns 2 pontos, eu quero que você pegue de 1 em 1, quero que você pegue de menos 1, quero que você, acho que se você colocar 0 aqui deve dar erro, ou ele não deve mostrar nada. Olha lá, ó, o passo do slicing não pode ser 0. Muito bom esses errinhos. Vou pegar de 4 em 4, acho que isso aqui vai dar errado, ele vai pegar 1, Vou pegar de 2 em 2, vai dar para aparecer 2, aí beleza. Se eu colocar menos 1, ele vai ficar ao contrário. Mas só que, é claro, ele está pegando desde o 2, que é esse aqui, né? E olhando para trás. Então, esse. Certo? Vamos deixar do jeito que estava, mas eu quero fazer esse adendo de que é possível fazer exatamente as mesmas coisas que eram feitas lá. Tá.
Agora, o que surge aí, né? Uma coisa muito boa. Eu não me lembro de já ter usado isso em strings, vou até conferir aqui agora para vocês, mas tem como você conferir, né, fazer uma das operações booleanas, digamos assim, booleanas não, relacionais, que a gente viu naquela aula lá, é conferir se um elemento está numa sequência. Então, eu estou perguntando, Elaine está em convidados, e convidados é o nome dessa lista, e ele vai me dizer o quê? True. Ele retorna um booleano. Isso aqui também é uma operação relacional, digamos assim. Vou até verificar se tem como fazer isso aqui com strings. Então, eu vou colocar aqui um texto exemplo, e ele vai ser, opa, não vou deixar não. Um texto exemplo, e ele vai ser, sei lá, meu exemplo final sempre é batata, e eu vou perguntar para ele, TA está nessa string? Texto, exemplo, creio que vai funcionar. Não deu. Tá. Mas estava só esperando para ver dar erro. Então, sim, ele funciona. Dá para você fazer isso em qualquer tipo de sequência, inclusive nas strings. Consultar se uma certa parte, uma certa sequência de caracteres está lá dentro daquela sequência maior de caracteres. Vou apagar isso não, vou deixar aqui que é bom. No de vocês não tem, se vocês quiserem escrever antes de salvar, se vocês vão guardar esses arquivos para você, é bom para você saber isso aqui. Como é que você vê se ele não foi convidado? Aí o not também pode ser aplicado aqui, né, antes. Isso aqui vai ser outra operação relacional. Isso aqui é um está, isso aqui é um não está. Pablo não está nos convidados? True. Ou seja, ele não está. De fato, não está. Então, olha aqui. Pablo não está? Pode ser um pouco confuso, né? Mas ele não está? Sim, ele não está. Você pergunta uma coisa que a pessoa tem que responder sim ou não. Então, você pergunta, ele não está? O PC te fala, sim. Não sei se ficou confuso essa última parte que eu falei. Alterar um item da minha lista. Tá, essa parte de alterar, creio eu, né, que ela tenha que ser um pouco intuitiva. Se eu defino aqui a minha lista, né, como esses 3 elementos, e aí eu quero que o elemento número 2, que existe, 0, 1, 2, receba esse valor, poxa, então ele vai substituir isso aqui por esse valor. Agora vamos ver como é que ficou lá. Opa, inválido de sintaxe por quê? Trouxe o assim para cá. Inválido de sintaxe é quando você escreve literalmente com uma sintaxe diferente do que existe. Não existe eu escrever o nome e depois colocar as 2 aspas no final. É o nome dentro das aspas. Essa é a sintaxe correta, por isso deu um erro de sintaxe. Vou ver aqui, olha, alterei o valor que estava lá. Por quê? Porque eu falei, eu quero que o elemento da posição 2, que era esse ITSA4, vire PETR4. E ele virou, ele recebeu, né, na verdade. Eu estou agregando esse valor, falando que esse valor aqui vai ocupar essa posição. Novamente, eu estou quase trazendo os negócios. Vai ocupar essa posição nessa sequência. Beleza? Tem como, inclusive, fazer isso em strings também, se eu não me engano, novamente. Vou fazer aqui para não passar de mentiroso. Vamos pegar aquele nesse negócio ali. Exemplo. Vamos deixar a batata aqui. E vou fazer o meu texto. Nossa senhora, texto. Exemplo. Na posição, eu quero trocar as 2 letras do meio, então, da posição 0, 1, 2 até A4, porque ele vai pegar a 2 e a 3, que é esse TA ali. Eu quero trocar por, não sei, RA, para virar outra palavra, barata. Vamos ver aqui. Vamos printar. O texto, exemplo. Aqui, boa. A gente acabou de descobrir se dá certo ou não. O objeto do tipo string, deu type error, né? Não é o tipo certo para se fazer isso, digamos assim. O objeto do tipo string não suporta a operação
de designar, né? Às vezes eu me travo um pouco nessas traduções, de designar um item para ele, de atribuir um novo valor. Então, não dá para fazer isso em string. Vou deixar aqui registrado também para ficar lembrado. Essa coisa de substituir os valores não dá para fazer numa string. É o que a gente vai observar lá nas tuplas também. Elas não permitem, elas são imutáveis. Certo. Para adicionar ou para excluir itens da lista. Isso vai ser muito bom, né? Às vezes você quer criar uma lista vazia e aí cada vez que alguém for lá e se cadastrar no sistema, por exemplo, abrir uma conta no seu banco lá, você tem que adicionar mais um item na lista. Então você vai lá e dá um append. Ou seja, você está... Append Poxa, mais uma vez travando as traduções aí. É meio que como se fosse você juntar mesmo, você apendicionar, sei lá se nem se existe isso, mas você está juntando aquele elemento no que já existe. A operação append não é de troca, né? Só de você coloca mais esse bloco ali, coloca mais esse elemento ali para mim. Na hora que eu adicionei esse nome aqui, bum, apareceu ele lá. Os outros não foram alterados, continuam 1, 2, 3, 4, 5 aqui bonitinho, só que eu pedi para ele colocar esse a mais. E a operação append, eu não tenho certeza se ela é, assim como eu já tinha tratado disso em algumas aulas anteriores, ela tem aquele in place, né, que é o fato de que eu estou modificando a lista de convidados? Creio que sim. Aqui já está mostrado, hein? Agora que eu tento printar a parte dos convidados só, não estou deixando de capturar a saída que ele me dá aqui, e aí essa saída aparecendo no log. Eu estou printando a variável depois de fazer uma operação com ela. Então essa operação ela realmente modifica o valor disso aqui. Se eu quisesse manter essa original aqui, eu teria que fazer uma cópia antes, porque essa operação de append realmente muda a lista. Por quê? Geralmente você não vai querer manter a original. Então, tá feito do jeito mais fácil. Certo. Para eu tirar elementos, a gente usa o pop, que novamente eu não vou aqui tentar ficar traduzindo. Entendam, não sei se é claro para vocês que pop significa isso, mas pop significa isso, você vai estar tirando o elemento ali. E aí eu posso inclusive passar uma posição, tira o da posição 0. Aí ele vai tirar. E olha lá, tirou o Ricardo aqui. E o resto tomou a posição, não é que a posição 0 ficou vazio, né? Agora quem é a posição 0 é a Aline. E eu arranquei a 0, se não me engano, tem como até capturar esse negócio aqui que eu arranquei. Tem como falar assim, x é igual, e aí tem como printar os convidados e print x. Eu não tenho certeza disso aqui não, mas vamos tentar. Capturei sim. Tem como mandar retirar o elemento, e esse elemento que eu retirei dá como retorno. Então tem como capturar esse retorno para a gente fazer alguma coisa. Lembrando, como eu estou fazendo sempre a operação em cima do convidados, eu estou sobrescrevendo, olha o que está acontecendo. Tirei mais um, tirei mais um, tirei mais um, tirei mais um. E agora, se eu tentar tirar, provavelmente deve dar até erro de index. Olha lá. Eu tentei tirar um elemento de uma lista que está vazia, não tem nada lá dentro. Onde é que está minha lista? Para eu rodar ela de novo. Aqui, vou rodar isso aqui. E ele cria minha lista de novo cheia. Vou fazer isso aqui. Retirei o Ricardo, atribuí em X, capturei lá esse retorno, né? E aqui está aqui, print X, dá o Ricardo. Certo. Agora eu quero retirar um item específico. Quando eu uso o pop, eu conheço a posição desse item. Quando eu uso o remove, eu conheço o item, certo? Se não me engano, isso aqui funciona para itens repetidos também. Se eu quero que você tire todos os números 1, dá para fazer isso aqui. Não tenho certeza, mas vamos lá. Convidados.remove, que é o nome da minha lista, ponto para aplicar o método é de remoção, remove, e eu coloco o elemento que eu quero retirar. Isso aqui vai dar aquela mesma lista que a gente sobrou ali, né, mas tirando o Carlos aqui. Agora aqui vamos fazer um teste, novamente, né? Vou colocar LST de lista e teste assim. Minha lista de teste vai ter o número 1, 2, 3, 1, 5, 1, 3, 2, 1, 6, 1, o 1 de novo e o 1 mais uma vez. E aí vamos ver se funciona eu fazer LST teste, ponto remove, e vamos colocar o que você quer que ele tira, ou o número 1.
e vamos ver se ele retirou todos ou se ele retira só o primeiro, para a gente estudar como que o método se comporta, né? Provavelmente, se eu olhar aqui na descrição do método, se eu vir aqui, na verdade não está aparecendo, mas remove, abre aspas, parênteses, quer dizer, ele não tá reconhecendo agora, mas vamos testar, né? Por que não? Não, ele retirou só o primeiro. Ele não retirou todos, não. Você poderia fazer ele ficar rodando esse comando várias vezes na lista para retirar todos. Por que não tem esse negócio? Porque geralmente não é isso que você quer. Mas tem como fazer também. Certo? A gente pode excluir todos os elementos da lista. Vamos supor que você está usando a lista dentro de um loop. Para quem nunca tiver mexido com nada de programação, não souber o que é um loop, não tem problema. Deixa só para, sei lá, para os outros entenderem isso aqui que eu estou falando. Você pode estar... Um loop é tipo uma... Vou acabar explicando. Um loop é você fazer uma rotina, fazer ela de novo, fazer ela de novo, fazer ela de novo, fazer ela de novo. E aí, às vezes, todas as vezes que você estiver fazendo a rotina, você quer criar uma lista ali dentro, crescer o número de elementos dela, aí você usa esses elementos, e aí no outro loop você quer que ela já esteja vazia para você criar ela toda de novo, porque cada rotina do loop é criar, usar. Criar, usar. Então, você quer que ela esteja limpa no final do loop. E aí, pode ser uma boa prática usar esse clear. Estou limpando a minha lista por causa que o único propósito dela era dentro de uma única rotina do loop. Eu não quero conservar aqueles elementos que eu agreguei nela. Então, você vai dar um tanto de appends lá, usa a lista, depois você dá um clear. Aí vai usar de novo no loop, dá um tanto de append, usa a lista, clear. E assim vai. Eu nem executei aqui, né? Olha lá, ela ficou vazia porque eu limpei todos os elementos. Eu não deletei a lista, eu só limpei ela. E agora ela não tem nenhum elemento. Certo. Acho que nas strings não tem esse método aqui, isso aqui vai ser novo. E isso aqui é muito, muito útil, muito útil. Faltou o Platão aqui, mas tudo bem. Dá para usar o método de sort ordenar. Aí agora eu lembrei da tradução. Dá para usar o método de ordenamento. Você vai ordenar essa lista. Através do que ele vai ordenar? Bem, inicialmente, se é uma lista de palavras, ele vai ordenar, se é uma lista de strings, ele vai ordenar em ordem alfabética. Se a lista for de números, ele vai ordenar na ordem dos números. Se a lista for de números e palavras, se não me engano, aí ele não consegue. Até porque essa operação não faz muito sentido. Na sua cabeça, se eu te perguntar agora, como é que você ordena uma sequência de palavras e números? Não existe uma lógica fixa, você teria que escolher uma política, mas se você tem que escolher uma política, você já tem que fazer uma programação específica para isso. Certo. Aqui, né? Gerar minha lista. Lembrando, só para lembrar disso, para não ficar solto, se eu quero executar uma linha de código aqui, é Ctrl, Enter. Se eu quero executar e quero que ele já pula para a próxima, é Shift, Enter. Opa, foi. Pronto, aí eu dei sorte aqui, ele foi e ordenou todos os valores lá dentro. Em ordem alfabética, porque são texto. São strings. Se eu quiser, em sentido contrário, nada mais fácil do que um parâmetro. Reverse igual a true. Ou seja, eu quero que esteja de revés 3, das costas para frente. Olha lá. E ele faz tudo bonitinho. Agora, o que isso aqui é maldade eu passar para vocês, mas eu passarei. Existe como você determinar qual que é o seu parâmetro. Quero que você ordene através de uma lógica que eu queira. Essa lógica é o que. O que eu quero que você use para ordenar? Eu quero que você use o comprimento da palavra, por exemplo? Talvez. Nesse caso é o que a gente vai fazer. Quero que você ordene da que tenha menos caracteres para que tenha mais caracteres. E aqui é maldade realmente. Depois a gente vai ver o que é uma função lambda, mas eu acho que eu coloquei na maldade mesmo para vocês ficarem querendo saber. Isso aqui meio que a gente está falando. A chave para o qual você vai ordenar é, para cada elemento dentro de nome, o comprimento do nome. Então, é isso que essa coisa lambda funciona. Ela retorna para cada elemento dentro dessa sequência, ela retorna isso aqui sobre o elemento. Então, para cada elemento em nome,
É claro que não é dentro dessa sequência, né? Eu poderia colocar um X aqui. Deixar assim, que acho que fica mais didático para vocês. Esse lambda significa isso. Para cada elemento que eu estou chamando de X, que eu encontrar dentro dessa sequência, eu retorno o comprimento, o len de X. Então, eu vou ordenar pelo quê? Pelo comprimento dos valores. A gente vai ver isso aqui melhor depois. Acho que eu coloquei na maldade mesmo. Certo? Tá dando para entender aqui até agora? Não sei se eu estou trazendo muitos conceitos novos, se está sendo muito rápido. Se tiver beleza, beleza então. Não me culpem pelo lambda, foi na maldade muito provavelmente, mas é porque eu vou mostrar depois. E é isso aí, até lá vocês só podem blasfemar sobre mim. Aqui, estou falando aqui no texto pela primeira vez do inplace, creio eu. O inplace, ele é aquela coisa que troca os valores dele mesmo. Então, olha, eu vim aqui, fez um método sort e ele mudou quem é a minha variável nomes. Tanto é que eu só printei a nomes e ela já está diferente. Caso você, ele não retorna uma lista ordenada, ele ordena a lista que invocou. Ele muda o próprio elemento, ele não cria um novo como retorno e mantém o original. Se a gente quer manter o original e ter uma lista ordenada que deriva daquela original, você usa um método sorted. Só que esse método sort não é um método de listas, né? Ele é, o método sort, lembra que eu chamo a lista ponto sort, então ele é um método das listas. As listas possuem esse método. O sorted, ele vem sozinho. Ele é um método do Python. Ele te retorna sorteado, digamos assim, né? Ele te retorna ordenado o que tiver aqui. Opa. Então, esse alguma coisa recebe sorte de nomes me retorne os nomes ordenados. E ele retorna. É uma função do Python, não é uma função das listas do Python. Certo. Da mesma forma, tem como eu passar aquele parâmetro key, onde eu vou colocar x aqui, isso aqui está errado. Se eu escrever nome, eu vou confundir vocês. Onde para cada elemento que eu encontrar lá dentro da lista nomes, eu vou olhar para o comprimento dele, certo? Eu poderia olhar para qualquer outro parâmetro. Às vezes eu quero olhar para cada elemento, isso aqui pode ser uma coisa interessante para vocês. Eu quero ordenar a partir em ordem alfabética, mas olhando a segunda letra. Então, para cada elemento, eu vou olhar a segunda letra, que é a posição 1, que é a segunda letra. Então, para cada elemento, lembrando que o elemento é uma string, eu vou olhar a posição 1 dessa string. Então, eu vou olhar essa letra, vou olhar essa letra, vou olhar essa letra. Isso aqui que está aqui dentro pode ser o que eu quiser que ele olhe dentro de cada elemento. No caso, no exemplo que eu pus aqui, eu quero que ele olhe para o comprimento, para ele sortear, né, ordenar, né, de acordo com o comprimento. E aí ele retorna para esse tamanho aqui. Temos aqui duas listas que derivaram da original, e uma está em ordem alfabética e a outra está ordenada por comprimento da string. Era isso, não sei se foi muito, mas já é um começo. Para os exercícios aqui eu vou dar novamente um tempo aí para vocês. Qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, que surgir nos exercícios ou que não seja também sobre eles, por mim, tudo bem. Continuarei aqui, creio que a gente pode fazer nosso intervalo agora, né? Não vou fazer nosso intervalo agora não, porque senão é sacanagem. Vou deixar o intervalo vocês fazendo exercício. Mas vocês podem fazer aí, se vocês quiserem que eu faça aqui agora também, vou dar pelo menos uns, 5 minutinhos para vocês tentarem. Bom, vou resolvendo aqui. Qualquer coisa, se surgir uma dúvida, a gente pega ela no meio do caminho aqui. Beleza. Criar uma lista que contém o nome de 5 frutas. Poxa, vou colocar aqui frutas. Colchetes para criar. Desculpa se eu confundi esse nome e falei outra coisa ao longo da aula, não sei se eu fiz isso, mas é colchetes para criar uma lista. Banana. Morango. Vou colocar as mais padrão que existe. Uva. Alguém me dá mais uma acerola. Que vier na minha mente aqui, falta mais uma. Só para causar intrigas. Aí, essa lista, claro, vamos só mostrar ela aqui, né? Vamos ficar só na criação. Opa,
nome, foi, beleza. Tá, adicione à sua lista de frutas uma sexta fruta, um objeto do tipo inteiro e um objeto do tipo float. Então eu vou pegar a minha frutas e para adicionar, eu não quero substituir, né? Eu quero adicionar, vou adicionar append, uma outra fruta. Agora eu vou ser obrigado que o i. Vou ter que adicionar um inteiro. Então eu vou pegar frutas.append para que ele adicione no final. Eu quero o número 2. E se eu quero adicionar um float, vou ter que dar append de novo, vou colocar 4.532. Opa, eu fiz aqui. 4.532. E vamos ver como é que ficou a lista no final. Frutas. Colocou aqui o i, o número 2 e o float 4.532. Lembrando que, assim como eu tinha falado para vocês aquela vez lá, as vírgulas dentro de uma sequência, claro, a string é uma sequência, mas a string não precisa de vírgulas para separar seus elementos, que são todos caracteres, mas em listas e demais, o que for que seja de sequência, que a gente vai ver mais adiante, eu uso vírgula para separar um elemento do outro. Então, aspas começou minha string, fechou aspas, terminou minha string. Aí eu uso vírgula para separar do elemento. Você pode ver que até o Python ele dá um espaço depois da vírgula. E eu sempre faço isso quando eu estou fazendo as coisas. Isso é boas práticas. Coloque o espaço. Se eu não colocar ele aqui, se não me engano, o Python mesmo coloca, porque o certo é colocar. Tá, ele mesmo colocou, mesmo eu não tendo colocado. Então, vou refazer que os espaços que eu tinha colocado. É boas práticas colocar esses espaços entre os elementos para não ficar tudo bagunçado. Tá aqui então, né? Formadinho bonitinho. Verifique se os seguintes itens estão na lista. Vai dar tudo errado aqui, ué. Deixa eu ver aqui. Vou verificar os 3 de uma vez. Vou fazer uma verificação e outra verificação e outra verificação. Vou verificar. Maçã está em frutas. String. Mamão. Mamão está em frutas. 90 está em frutas. Bom, ele vai me dar um false. Como é uma rede de is, qualquer um desses que me desse false vai me retornar tudo false. Então vai dar false aqui. Agora, se eu falar que elas não estão, maçã não está em frutas. True. Mamão não está em frutas. True. 90 não está em frutas. True também. Então, tudo true. True e true e true dá true. Nossa, dá até um trava-línguas falar isso. Execute as seguintes tarefas com a sua lista. Substitua o item no índice 3. Então, vamos lá. Frutas no index 3. Eu tenho que substituir pelo quê? Pelo número 35. Então, recebe o número 35. Aí depois eu vou remover da lista o item no índice 3, né? Vamos fazer em partes, porque senão não vai dar nem para a gente ver se a gente está fazendo as coisas certas. Vamos ver a variável frutas. Vamos ver se eu consegui substituir o elemento do index 0, 1, 2, 3 pelo número 35. Agora ele quer que eu remova esse item. Certo? O que eu posso fazer, né? Eu posso dar ou frutas.pop, que é o método de arrancar, e falar que é do índice 3, ou eu posso dar um ponto remove e falar que o que eu quero remover é o elemento 35, porque eu conheço o valor dele, porque eu acabei de atribuir ele. Vou dar um pop, fazer pelo índice, porque quero, simplesmente. Dar um pop 3 e vamos ver o que sobrou de frutas. Sumir com o 35 ali. Mais um aqui. Remova todos os itens da lista. Então vamos dar um clear, né? Frutas.clear. A função. Quando a função não recebe o método, né? Não recebe nenhum parâmetro, eu não tenho que falar nada para ele, é porque por padrão ele já sabe o que ele está fazendo lá dentro. Mas mesmo assim eu tenho que abrir e fechar os parênteses para chamar o método de fato. Se eu falar frutas.clear, ele vai me falar, isso é uma função que se chama list.clear, ou seja, é uma função das listas e o nome dela é clear. Isso aqui é uma função. Ele só me fala o que é isso.
Aí eu tenho que abrir e fechar o parênteses para eu chamar a execução desse método. Ah, eu nem printei, né? Vamos ver aqui quem está frutas. Nada, porque eu acabei de limpar, né? Ficou tudo certo? Deu para ficar bem explicado aí, bem tranquileza? Deu para entender como é que isso aqui funciona? Tô vendo aqui. Para cada item é necessário um append? Então, eu creio que dá para fazer os três juntos. Vamos tentar aqui. Vamos tentar. Às vezes, se você conhece, né, já os três, você já quer fazer, então é uma boa coisa se der para fazer tudo numa linha, né? Nem pensei nisso, não. Append, então vamos colocar aqui object, append. Vamos ver se dá para fazer. Ali só está escrito object, não está escrito list of objects, nem nada assim. Então, UI2 e U4.534. Errei o número, não me importa. Vamos ver se ele não vai dar erro, acho que vai. Deu erro. O append, o método append, pega exatamente um argumento. Nossa, ele ainda pôs um exatamente aqui. Ele só pega um argumento. E 3 foram dados. Ou seja, não gostei. Dei erro. Um jeito bom de ver isso é que a hora que eu abro e fecho parênteses e ele me ajuda aqui, ele fala object. Está no singular. Só isso que eu estou usando para dizer isso. Ele estaria com, tipo assim, objects ou items, alguma coisa assim. Ele usaria outras palavras se fosse no plural, de fato. Então, não dá. Vou deixar esse... Vou até voltar aqui. Ctrl+Z, 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 Ctrl+Z. Para deixar esse erro aqui, para vocês verem que não dá. Certo? Sim, se eu colocar uma lista lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai agregar uma lista. Ele não vai agregar os 3 itens daquela lista. Ele vai agregar a lista. Vou mostrar para você acontecendo também. Se eu pedir isso aqui, né? Então, ele não colocou os 3 elementos de uma vez. Ele vai colocar um elemento só. E esse elemento é uma lista. E aí, essa lista tem elementos. Isso não significa que eu vou desempacotar a lista, não. Eu tinha limpado o frutas, né? Deixa eu rodar isso aqui. E aí eu rodo isso aqui. Olha, essa lista tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. E o 6º elemento é uma lista, mas só que ela tem 6 elementos. Olha para você ver o len de frutas. Ela tem 6 elementos. Só que o último elemento é uma lista que tem 7, porque vai de 0 a 6, né? Ou eu estou fazendo coisa errada. Vou observar mais uma vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ué? Por que eu fiz isso 3 vezes? Porque eu fiquei rodando esse código várias vezes. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 8 elementos agora. Vendo que isso aqui, embora seja uma lista, é um elemento. Isso aqui, embora seja uma lista, é um elemento. Isso aqui é um elemento. Então, sim, você quer adicionar vários elementos e você quer adicionar eles como elementos e não como elementos dentro de uma lista que está dentro da lista, você tem que fazer um por um. Por que isso não é um problema? Novamente, a maioria das vezes você vai querer alimentar essa lista dentro de um for, por exemplo, dentro de um loop. Então você só vai saber um por um mesmo. Beleza? Beleza, então. Vamos ver aqui. Você pode colocar mais um elemento no mesmo append. É a mesma dúvida, então, que você está falando. Tem que ser um append para cada elemento. Isso, exatamente. A lista toda seria o único novo elemento, e não 3 elementos separados, adicionando como se fosse 3 itens à lista. É exatamente isso aí que você falou mesmo. Mais alguma dúvida, mais algum adendo, mais alguma pontuação sobre? Caso não tenha, agora sim, como são 8 horas, né, vou deixar aqui aquele famoso intervalo para que vocês não tenham mais que escutar a minha voz. Não importa, vamos simplesmente ver agora dicionários. O que é a coisa do dicionário, né? O dicionário, ele é um tipo de estrutura de dados, né, um desses tipos sequenciais de estrutura de dados, e tem umas peculiaridades. Eu nunca tinha visto nada como um dicionário, não que seja incrível, mas eu nunca tinha visto nada que se assemelhe a um container de dados dicionário igual ao do Python. Por isso eu vou tentar explicar ele bem detalhadamente, né? O que ele é? Ele é um conjunto de chaves e valores. É como se você estivesse olhando uma pasta
com tanto de marcadores com nomes. Então, para acessar aquelas pastas que eu estou falando de gaveta, de filme mesmo, que você vai fazendo assim com os dedinhos assim, vai passando naqueles nomezinhos, aí você acha o nome que você quer, você olha lá dentro, tem um arquivo. O nome seria a chave, é por aquilo que você encontra o que está lá dentro, que é o seu item mesmo, que é o valor. Então, a chave é como você acha o valor, e o valor é o próprio item que está lá dentro. Existe então ele é sempre em pares, né? O dicionário, ele é um tanto de pares. Chave-valor, chave-valor, chave-valor. Pode ser que a chave seja vazia e o valor seja vazio, mas ambos estão lá. Podem ser vazios, mas estão lá. Eu nunca vi vazio, inclusive. Talvez só o valor possa ser vazio e a chave não possa. Não estou me recordando. Mas uma coisa a se denotar é que o dicionário ele não é para você acessar por index. Não é para você acessar o índice 1 dele. Porque não é esse o propósito do dicionário. O dicionário é para você acessar pela chave. E aí obter o valor. E pensa que toda sequência, né? O que você dá para você saber um valor? Eu dou o índice e ele me retorna o valor que está naquele índice. No dicionário você vai dar a chave e ele te retorna o valor que está naquela chave. Então, digamos assim, como eu falei para vocês que você não vai usar o índice, você nem conseguiria usar o índice. O dicionário não tem índices, ele não tem ordenamento. Por exemplo, numa estrutura de lista, a hora que eu acesso um elemento, lá no finalzinho dele tem como se fosse um cabeçalho, alguma coisa assim, dizendo onde é que está o próximo, né? Se eu quiser lendo sequencialmente. Então eu estou aqui, terminei de ler, está apontando para lá agora. Então eu sei onde é que está o próximo. Num dicionário, não, ele não tem sequência. Eu posso tentar ver todos os itens, então ele tem relacionado onde é que estão todos eles, mas não é sequencial. Pode ser que na sequência que eu escrevo é a sequência que ele vai me printar? Sim, mas não use isso como regra e não use isso como referência e você nem vai conseguir usar isso para acessar os elementos de interesse. Então, saiba que ele é uma coisa que não tem sequência, você não acessa por um índice, o 1 não vem depois do 0 e o 2 não vem depois do 1. Ele é por chaves, onde você fala a chave e ele te dá qual que é o valor que está guardado naquela chave. E se não me engana, se você tentar acessar um valor com uma chave que não existe naquele dicionário, do mesmo jeito que dava um index error, né? Acho que era, aqui vai dar um key error, alguma coisa assim, ou seja, a chave não existe. Você tentou caçar uma chave aqui que não existe. Então vamos lá. Por exemplo, um dicionário de 3 valores, ele tem esse par e esse par. Onde se eu tentar olhar dentro do dicionário a chave A, ele me retorna alfa. Se eu tentar olhar dentro do dicionário a chave O, ele me retorna ômega. Se eu tentar olhar no dicionário a chave G, ele me retorna gama. Então, vamos lá ver como é que isso funciona. Um dicionário, para eu criar ele, é só eu colocar desse jeito, esses colchetes, é o nome disso aqui, e ele está criado. Claro que aqui, ele está alocando aqui ainda. Aqui ainda está vazio, mas mesmo assim ele cria, igual na lista, e a gente vai ver como é que você vai colocar os pares. O tipo dessa variável é dict, então eu coloquei meu dict justamente porque se eu colocar só dict, ele ia entender como palavra reservada do Python, e não ia dar bom. E vamos ver aqui como é que você preenche, né? Estou falando que o meu exemplo é um dicionário de 1, 2, 3 posições. Júlia e Jean, se vocês estiverem assistindo essa aula, eu roubei os nomes de vocês para fazer as aulas mesmo. Estão aqui os 3 elementos separados por vírgula. Nossa, o que eu fiz? Espera. Não, o que eu fiz de novo? Aí, voltou. Separados por vírgula. Sempre vai ser uma chave, um valor. Uma chave, 2 pontos, um valor. Uma chave, 2 pontos, um valor. Novamente, por boas práticas, a hora que eu escrevo 2 pontos, eu dou um espaço antes de escrever o valor. A hora que eu ponho uma vírgula, eu dou um espaço antes de escrever o novo elemento. E assim vai. Certo, vamos ver quem é o nosso exemplo, então. Eu vou rodar essa célula, Shift Enter, e novamente Enter. Ali, ó, os 3 elementos. Olha para você ver. Ele não manteve a ordem. Foi exatamente o contrário? Sim, por coincidência. O importante é que ele não mantenha a ordem. Ele não se importa com a ordem. As chaves, acho que não necessariamente elas precisam ser strings. Acho que dá para elas ser outra coisa. Eu só não estou lembrado. Mas a gente vai testar isso com o tempo.
Para você observar todas as chaves que existem, você dá .keys, ou seja, eu estou acessando todas as chaves que existem, tem que abrir e fechar o parêntese, lá, aqui. Ele me retornou 3 chaves de dicionário, e essas 3 são Rodrigo, Júlia e Jean. Se eu quiser acessar a idade da Júlia, que é o que eu guardei como valor, onde a chave é o nome dela, eu coloco exemplo, ao mesmo tempo que eu acessava com o index lá entre chaves, né? Aqui eu vou acessar com o valor da chave entre chaves. Nossa, isso ficou bonito. Lembrando que entre chaves é como você define uma lista, mas também é como você acessa índices e demais coisas dentro de uma sequência. Então, não confundam esse tipo de chaves aqui com essas chaves de lista aqui. Isso aqui que está aqui dentro é tipo uma lista, ó. Mas isso aqui é só para eu passar um index ali, que na verdade não é um index, né? Aqui é uma chave. E ele me retornou o valor, 21. Agora, se eu tentar acessar uma chave que não existe, assim como eu falei para vocês, vai me dar um aqui, ó, key error. Essa chave não existe. Então, ele retornou um key error. Assim como dava lá um index error. Aqui é um key error porque não existe a chave. Agora, se eu vou adicionar esse item, né? Lembre-se que lá eu precisava pensar assim, eu estou adicionando em cima de um que já existe, ou eu estou dando um append para adicionar um novo. Aqui, como não tem ordem, né? Então, eu não vou adicionar numa certa posição. Eu só vou adicionar com uma certa chave. Então, eu falo que nessa chave eu vou pôr o valor 6. E aí eu vou ver que surgiu essa chave lá e o valor 6 que eu pedi. Se eu tentar acessar agora, ele não vai dar erro, ele vai simplesmente retornar aquele valor. Agora, se por exemplo, lá você poderia sobrescrever um certo índice. Aqui você pode sobrescrever uma certa chave. Eu posso colocar, quer dizer, tenho quase certeza que sim, né? Vamos testar, assim que é bom. Se eu falar que essa chave aqui agora recebe 12, eu vou dobrar a idade dele e pronto, porque eu quero. E eu quero ver quem é exemplo ali. Opa, exemplo. Tá ali, ó, alterei. Então, se eu tentar usar uma chave que já existe e atribui um valor, eu sobrescrevo. Se eu tentar usar uma chave que não existe e atribui um valor, eu adiciono ao dicionário. Certo. Se quisermos excluir uma chave, basta utilizar o método... não pode ter chaves repetidas, hein? Aqui, assim como só tinha um índice, só leva uma posição, uma chave só leva um valor. Se você tentar fazer 2 chaves iguais, vai dar erro. Se não me engano, claro. Não estou falando nada de conhecimento absoluto, só que eu acho que realmente vai dar erro. Se eu quiser retirar, aparece aqui para a gente o POP mais uma vez. O POP também é um método dos dicionários. Tem o método POP das listas e o POP dos dicionários, mas o que ele faz é muito semelhante. Ele vai retirar o elemento que eu pedi aqui dentro. Assim como no POP lá eu passava o índice, como aqui a gente não tem índice, tem chave, aqui eu passo a chave. Então, tira para mim o elemento que tem essa chave. Ele tira, printou, agora não tem mais esse snow ali. Para alterar itens, o que eu passei ali em cima, minha TCP aqui de novo, novamente. Se eu colocar uma chave já existente, ele vai sobrescrever, e agora eu tenho 2 anos de idade. Outros detalhes, que na verdade são detalhes bem importantes às vezes. Então não sei porque eu coloquei detalhes, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Nos atentar alguns detalhes, um deles é que não podemos ter 2 chaves com o mesmo nome. Me antecipei de novo. E caso usemos o nome de uma chave já existente e associarmos ela a um valor diferente, atualiza a chave, não duplica, certo? Os valores não possuem restrições. Os valores podem ser repetidos, mas as chaves não. Assim como só tinha um índice para cada posição, aqui só tem uma chave igual, né, para cada valor. Se eu escrever o nome de uma chave, isso só me leva a um valor, não pode me levar a 2. Por isso que não é repetido. Funções built-in são as funções do próprio dicionário, nem sei para que eu coloquei isso aqui, não. Mas vamos lá. O get também é uma função dos dicionários. Se eu der um get, né, ele vai ser a mesma coisa. Eu vou até colocar... O que eu estou fazendo aqui? Não. Código. Aí. Se eu acessar o exemplo, porque existe muito get em Python. Se eu pegar o exemplo com a chave Rodrigo, ele vai me dar o valor que está naquela chave. O método get é um método muitas vezes interno das funções para fazer exatamente isso.
pegar as coisas. Então, get da chave Rodrigo, ele vai me pegar o valor que está na posição da qual a chave é Rodrigo. Ele faz a mesma coisa que isso aqui. Então, ninguém nunca usa o get, só se for muito leviano mesmo. Assim, não tem necessidade, né? Até deixei aqui. Ele é a mesma coisa que isso aqui. Então, não precisa do get, mas já é bom para vocês familiarizarem. Dentro das funções, quem constrói as funções, quando você faz isso aqui, eles chamam método get, que é um jeito, dentro das funções do Python, de pegar valores. Então, toda vez que você pega uma coisa dentro de uma sequência, lá internamente você pode ter certeza que um programador fez um método get que é chamado, ele vai lá e pega um valor lá dentro. São os getters. Mas, novamente, não é importante aqui para a gente. Só gosto de falar para deixar sede em vocês. Se eu quiser ver todos os itens, né? Lembra que dá para acessar lá o keys, que é assim, desse jeito que a gente fez? Eu coloquei em ordem diferente, que não sei porquê. Para cada chave tem como você acessar quem são os seus valores, né? Não para cada chave, mas aqui, me mostre todas as chaves. O velos me mostre todos os valores. E o items me mostre todos os pares de itens. Então, o par Rodrigo 2, o par Júlia 21 e o par Jean 22. O itens mostra os pares, o keys mostra só as chaves e o velos mostra só os valores. Novamente, é sempre o nome do dicionário, ponto para chamar um método do dicionário e o nome do método, abre e fecha aspas, porque é um método. Velos, keys, items. Ok. Tá, ele também vai ter lá o famoso pop item. O que acontece? Por que a gente tem esses dois, né? O pop, ele vai fazer aquela coisa lá, ele vai retirar aquele valor que a gente pediu lá. Você indica a chave que você quer, ele vai lá e retira. O pop item, que, assim, eu vou explicar melhor a função dele aqui. Ele vai excluir a última chave do dicionário. Aí você vai falar assim, não tem essa de última. Você acabou de falar ali que não tem ordem, de fato. Não tem essa de última. Ele meio que vai pegar lá a última, que não necessariamente indica que tem uma sequência. Ele vai pegar a primeira que ele encontrar no registro lá e vai retirar para você. Para que serve ele? Bom, às vezes, vamos supor que você tem um dicionário e aí você quer ir retirando os itens desse dicionário, né? Conforme você... como é que eu vou pensar? Você tem uma lista de clientes e você quer tratar toda essa lista. E aí cada cliente seu, na verdade, é um dicionário. Que tem o nome do cliente, 2 pontos, e o valor é uma lista inteira de todos os atributos dele, de todas as qualidades dele, digamos assim, de todas as informações que você tem dele. Então, vamos supor que você quer ir extraindo dessa lista clientes lá para, sei lá, passar para outro banco. E você tem que dar um pop item de 1 em 1. E você tem que fazer isso com o dicionário inteiro. Então, você vai colocar dentro de um for um pop item, que vai tirando de 1 em 1 elemento daquele dicionário para fazer qualquer tratamento que você precisar lá. Mas, por exemplo, assim, por que eu estou falando desse jeito? Porque se você tiver só o pop, você tem que passar aqui qual que é o nome, qual que é a chave daquele valor, né? E às vezes você não quer, você só fala assim, não, me dá qualquer um. E aí você vai usar o pop item. Você vai pegar qualquer um, e aí muito provavelmente você faz isso aqui quando você quer pegar todos. Então, você vai rodar sobre o dicionário, fazer várias rotinas, é um for, ele vai fazer rotina, fazer rotina, fazer rotina. E toda vez que ele faz a rotina, ele tem que pegar um elemento para ele fazer a rotina. Então, você usa o pop item. Novamente, me desculpe, acho que eu fiquei meio confuso nessa parte aqui. Fui meio confuso. Então, eu fiz o dicionário, pedi para ele retirar qualquer valor ali que ele quisesse, ele retirou o Jean, você foi escolhido, e aí esses dois ficaram belezinha. Lembrando que ele é in place, então ele modificou de fato quem é a variável exemplo. O update, ele vai meio que fazer assim, aquilo que vocês queriam lá no append. O append vocês queriam... Nossa, é verdade, tem 3 Júlias aqui. Só a verdadeira Júlia saberá quem eu estou falando. O append lá, o que vocês queriam? Vocês queriam que eu colocasse um append, colocasse 3 elementos lá dentro,
e aí ele já adicionasse os 3 elementos na lista. Só que o que aconteceu? Ele adicionou um elemento que era a própria lista que eu passei. O update, ele vai fazer uma coisa muito boa. Se não me engano, deve ter um update para listas. Não tenho certeza. Mas esse update aqui ele vai fazer o que vocês queriam lá para as listas, só que nos dicionários. O que ele vai fazer? Você vai pegar um dicionário, por exemplo, esse aqui, né? Que fala sobre frutas e as cores deles, e mais outro dicionário que fala sobre outras frutas e outras cores deles. Lembra que tem um repetido aqui. E aí é como se eu fosse dar acho que um nome mais coerente para isso aqui, fosse tipo um merge, para ele juntar as duas. Então, aí eu vou literalmente passar um novo dicionário, ou seja, eu vou dar um D1 e vou atualizar D1 com os valores que eu encontrar em D2, e aí ele vai realmente juntar esses dicionários. Ele não vai criar um único elemento onde ele vai colocar esse dicionário inteiro. Não, ele vai pegar elemento por elemento e vai adicionar nesse dicionário. Lembrando que quando a gente adiciona um nome que já existe, ele sobrescreve. Então ele vai sobrescrever o banana aqui como verde, mas esse elemento ele vai adicionar. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que, olha aqui, ele é in place, ele mudou quem é o D1. Agora eu estou pedindo para printar só o D1 e ele está aqui. A banana, eu dei uma modificação nela, porque eu sobrescrevi como verde. A maçã continuou, a melancia continuou e eu adicionei mais o elemento laranja. Então vamos supor, se você já tem um dicionário de clientes, e aí ao final do dia você tem que juntar naqueles clientes, ali, naquele dicionário de clientes, todos os clientes que foram recadastrados, que você juntou outro dicionário. Então você só dá um D1 update D2. Você vai pegar o dicionário original e vai atualizar ele com os novos clientes, ou se algum cliente tiver modificado suas credenciais, sobrescrever aquele cliente com as novas credenciais. Isso aqui é bastante útil também. Eu nunca usei porque eu nunca me mexi tanto com dicionário assim, nunca precisei, mas é bastante útil. O Clear vai fazer a mesma coisa, ele vai limpar o seu dicionário. Por quê? Pode ser útil pelo mesmo motivo que eu falei lá nas listas. Novamente, aqui chegando nos exercícios, vamos ver se a gente consegue fazer todos hoje. Não, pera, a gente vai com certeza conseguir. Eu estava vendo um 45 ali. Tá, esse aqui vamos simplesmente fazendo junto aqui. Eu não sei se tipo, todo mundo está confortável com ir fazendo eles, então vou fazendo que é melhor. Tá, crie um dicionário com os nomes e idades dos membros da sua família. Vou colocar aqui. Então, vou chamar ele de Dício, porque se eu chamar ele de Dict, vai dar erro. E vou lá, vou abrir Chaves, porque é Chaves que se declara, e vou colocar aqui nome e idade de todo mundo da minha família. Vou colocar aqui... Vou colocar minha idade aqui. E vou colocar só o meu cachorro aqui, porque senão vocês vão fazer banco de idade com os nomes da minha família aqui. Nossa, eu errei minha idade, caramba. E meu cachorro deve ter o quê? 13 anos? Deixa assim por enquanto. Criei um dicionário com os nomes e idades de todo mundo da minha família, tirando os nomes dos meus pais e do meu irmão, para vocês não fazerem bandidagem com os integrantes da minha família. Vou ver aqui quem é Dício. Exemplo 2, exclui o segundo item. Tá bom. Como que você exclui o segundo item? Isso aqui ficou meio que ruim, né? Não sei porque que eu escrevi dessa forma, mas como não tem primeiro e segundo aqui, eu sei que o segundo foi esse aqui que eu adicionei, então eu vou fazer um pop. Vou colocar lá aqui que eu chamei Dício, né? Dício.pop, daquele nome ali. Vamos ver como é que ficou o Dício. Aí ficou só eu porque eu retirei esse elemento aqui. Lembrando que o segundo aqui ficou mal escrito porque não existe segundo ou primeiro num dicionário. Agora, inclua novamente o item excluído. Isso foi sacanagem. Vou rodar isso aqui de novo. Vou capturar o elemento que eu estou arrancando aqui. E vou incluir ele novamente dando um update. Vou falar Dício.update, ou seja, atualize essa minha lista com o outro dicionário. Deixa eu ver o que ele me retorna aqui como quem é elemento aqui. Elemento. Só para ver se ele é um dicionário. Não, ele é só um número mesmo, então não adianta eu fazer essa captura aqui não. Opa, por quê? Tá, roda esse, depois esse.
aqui eu vou deletar. Então, vou ter que incluir novamente, vou ter que ir lá colocar ponto, como é que eu adiciono um novo? Simplesmente chamando ele, né, como se fosse eu acessar ele, então com a letra maiúscula, e atribuir um valor que eu quiser. Pronto, ele adicionou. Se eu tentar observar quem é meu dígito aqui, ele realmente, ele colocou esse novo valor, né, já que não era uma chave que já estava lá, ele colocou uma nova chave para colocar aquele novo valor. Crio 2 dicionários contendo frutas e respectivos preços e verduras e respectivos preços. Só isso? Tá bom. Frutas recebe. Opa, frutas recebe. Isso aqui. Deixa só eu fechar a porta aqui um instante, pessoal. Retornei. Certo. Vamos criar aqui um de frutas, então. Vamos utilizar o fato de que não precisamos ser criativos. Batata, 2 pontos para eu invocar qual que é o valor daquilo ali. Eu quero que ela seja R$2. Vou colocar em float, 2.0. Novo elemento. Vou colocar aqui um mamão, que a gente colocou aquela hora lá. E vou colocar que o preço dele é R$5. Não sei o preço de mamão, me desculpem se eu não estiver acertando nada aí. Vou colocar também aquela hora que colocou melancia. Vou colocar que o preço da melancia é R$10. Nas verduras, eu vou criar aqui uma... Opa, não é assim não. Um dicionário. Vou colocar aqui batata, sempre, né? Vou falar que a batata é R$1. Vou colocar aqui beterraba. E vou falar que a beterraba é R$2,50. Vou colocar aqui a couve. E vou falar que a couve custa R$3,49. E é isso aí. Criei meus dicionários ali bonitinhos da forma como eu quiser. Certo? Executar os seguintes comandos. Provavelmente ele vai querer que mexa ali, né? Foi eu que fiz esse negócio. Execute os seguintes comandos para manipular os dicionários de frutas e valores. Ué. Ah, tá. Eu fiz isso há algum tempo já. Então, imprima as chaves do dicionário frutas. Tá? Então, é frutas, ponto, que é um método. Keys, abre, fecha parênteses. Pronto, ele me fala quais são as chaves. Imprima os valores do dicionário verduras. Então, vou criar um verduras, ponto, velos, para ver os valores, né? Enter. Mostrou ali. É 1, 2,5 e 3,49. Junte os dois dicionários. Então, vou colocar ali... Já que se eu colocar, ele vai modificar o frutas, mas deixa. Frutas.update. E vou dar um update com qual dicionário? Com o... Como é que eu chamei ele? Verduras. E dá pra gente ver que o frutas está modificado aqui. Tem tudo. Transforme o dicionário em vazio. Vou colocar frutas.clear. Limpei ele, dá pra ver ali que... Vou criar um novo célula de código aqui, frutas. Ver que não tem nada, então esvaziei ele de fato. Acabou aqui. Esses são os dicionários, é outra estrutura de dados, né? Não tão comum, ela serve muito para passar argumentos, às vezes você quer passar muitos argumentos. Tipo, você vai plotar um gráfico, aí tem o comprimento da linha, o texto que você vai plotar, o estilo de fonte desse negócio que você vai plotar. N exemplos, você vai poder colocar os limites do gráfico, o tamanho do gráfico, o título do gráfico, não sei o que, não sei o que. Todos os parâmetros que uma imagem de gráfico pode ter, né? Você pode tudo falar lá dentro de um dicionário. Título, 2 pontos, tal. Não sei o que, 2 pontos, não sei o que. Você passa o dicionário inteiro e ele entende que cada item ali dentro é um parâmetro. A gente vai ver isso em algum ponto aqui. Fui beber água e minha água já acabou. Ficou alguma dúvida de dicionários? Se tiver ficado, escrevam aí no chat, eu vou só buscar uma água para mim ali, que a minha acabou. Voltei, pessoal. Bom, vocês não falaram nada aqui, acho que não sobrou nenhuma dúvida. Tá tudo ok de dicionários, deu para entender belezinha como é que tá funcionando, mesmo que não tenha uma dúvida, né? Oi, pode falar. É estranho você chamar de professor, ninguém nunca me chamou de professor. Volto a excluir item do dicionário, volto. Deixa eu ver aqui.
agora demorou. Excluir item. Você fala na solução ou você fala a teoria? Na solução? Tá, deixa eu ver aqui, onde é que eu coloquei? Aqui? Aqui. Essa parte de excluir aqui? Certo. Ó, é só você dar um ponto pop, e aí assim como nas listas você passava o index aqui, né? Você escrevia lá, sei lá, você tem a sua lista, você dava um ponto pop, e aqui dentro falava, dá um pop no índice 3. Aí ele retira o elemento que tem índice 3. Aqui ele vai retirar o elemento que tem a chave Zeus. Entendeu? Tipo, assim como você passava o índice lá, que você passa a chave. Paralelo, digamos assim. Deu bom aí agora? O que estava dando de problema, inclusive? Que me deixou curioso. Não sei se dá para vocês escutarem a minha cadeira está fazendo muito barulho aqui, espero que não dê. Deu certo agora a sua solução lá? Do pop? Belezinha. Se você achar coerente dizer o que foi o erro aí também, você fica à vontade. Se não for uma coisa coerente também, você fica à vontade para não dizer. Beleza, então. Foi só de sintaxe? Não. Beleza. Vamos para frente, então. Acho que eu vou começar tuplas, pessoal, porque parece muito com lista. Muito com lista. Então, não vai ser de grande dificuldade frente ao que já foi aqui. O que é a diferença de uma tupla para uma lista? Em palavras mais amplas, a tupla é definida por parênteses. A lista é definida por chaves. A tupla, o que eu colocar lá dentro não tem como eu mudar. Na lista tem. Pronto, acabou. Só isso. Ela é imutável, que o pessoal chama. Então, por exemplo, às vezes eu vou querer criar uma tupla, uma coisa que eu não quero que as pessoas mudem, ou que eu não quero que eu mesmo mude na programação. Então, isso aqui é meio que uma proteção. Vou criar ali uma tupla batata-cenoura, e se eu tentar reatribuir alguma coisa, ou modificar aquela tupla, vai dar um erro. Aí eu vou me tentar, opa, é verdade, esse aqui eu não posso mexer, não. Eu criei como tupla justamente porque eu sei que eu não vou mexer, entendeu? Se você sabe que você não... Pelo menos é assim que eu programo intuitivamente com tuplas. A hora que eu sei que eu não vou mexer naquilo lá, eu faço como tupla. Porque aí se eu mexer, vai dar erro, eu vou falar, por que deu erro? É porque eu fiz como tupla. Eu fiz como tupla porque não é para eu mexer. O que eu estou mexendo aqui? Aí eu tenho que repensar, que se agora eu quero mexer, eu deveria ter criado como lista, ou pensar no momento que me fez não querer mexer naquilo lá. No momento não, né? No motivo. E aí reconsiderar se eu vou mexer ou não. Mas é uma coisa boa se usar, inclusive, o modo como o Python lida com criar a estrutura tupla é diferente da lista, né? O container de dados lista tem que estar preparado para receber novas introduções, novas posições, né? A tupla não. Então, a tupla, teoricamente, tem que ser mais leve, mesmo que bem pouco, por causa que ela não precisa se preocupar com essas operações. O container não precisa estar pronto para receber essas operações. Na hora que eu falo container de dados, não surjam confusões nenhuma. Não surjam nenhuma confusão. Não tenham nenhuma confusão. Eu só estou querendo dizer digamos assim, o conjunto de dados ali, né? Aquela sequência de dados, ela tem um nome. A sequência de dados batata-cenoura é teste. O teste é um elemento armazenador de dados, ele é um container de dados. É só por isso que eu falo container, não sei se vai ficar estranho para alguém. Então, eu gero o teste, eu vejo qual que é o tipo daquela variável, ele me fala que é tuple, que é tupla, em português, acho que nem sei por que traduziram. E aí, olha para você ver, eu tento falar que no primeiro elemento ele vai receber 2. Tá, outra coisa das tuplas. Elas podem ter qualquer tipo de dados, igual às listas, sem nenhum problema. Você pode colocar aqui palavras e números e inteiros, floats e o que você quiser ali. Mas não dá para alterar aquilo ali. Então, se tentar alterar o 0, ele vai falar. O objeto tupla não suporta a operação de atribuição no item. Então, não dá para você atribuir um valor
que já um valor lá dentro da tupla, não dá para fazer isso, né? Certo. Ó, até coloquei o mesmo erro aqui. Ao criar uma tupla, precisamos levar em consideração que é necessário inserir uma vírgula. Ah, tá, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Se eu tentar simplesmente criar uma tupla com um valor só e só colocar o 2 ali dentro, ele desconsidera os meus parênteses. Isso aqui eu não vou saber dizer para vocês por que o Python faz não, qual que é a utilidade disso aqui. Mas realmente porque eu não sei. Ele realmente desconsidera esses aspas aí, esses parênteses, quer dizer. Deve ter algum motivo interno que fica bem mais fácil deixar desse jeito. Então, se eu quiser criar uma tupla que só tem um valor, eu ponho uma vírgula aqui, que eu indico que isso, embora seja uma coisa que eu escrevi ali, eu coloco uma vírgula para falar, ó, poderia ter mais. Aí ele já vê que é uma tupla. Mas isso é só um detalhe, porque às vezes vocês vão falar assim, mas eu estou pondo entre parênteses, não é porque é só um elemento que ele não vai achar que é uma tupla. Não tem como criar uma tupla de um elemento só? Tem aqui, ó. Só colocar a vírgula para indicar aqui. Agora o motivo não vou saber explicar para vocês, mas suponho que tenha. Certo, vou colocar aqui então, por exemplo, dimensões de uma caixa. Tá, essas dimensões não vão mudar. Sim, vamos supor, dentro de uma empresa lá, você está fabricando caixas e para um determinado modelo de caixa, ninguém pode chegar lá na programação sem querer e alterar aquele número lá. Tipo, em outro ponto da programação, sabe? Então, não pode ser um valor alterável, digamos assim. Um exemplo bobo, mas está aqui. Só coloquei aqui, atribuí com parênteses, separei os elementos por vírgula, 3 elementos. Se eu der um len aqui, né? Um len caixa sapato, ele vai retornar que tem 3 elementos ali. Só para dizer que também tem a operação len em todo tipo de sequência. Tem len no dicionário, tem len na lista. O len no dicionário vai me dar o número de pares. Se eu tenho, sei lá, 3 nomes e para cada nome o valor é a idade, o len vai me dar 3, não vai dar 6 não. 6. Tá, variáveis a cada valor de uma tupla. Além disso, uma tupla pode ter quantos valores forem necessários. Sim, é igual aquela coisa da lista que eu falei para vocês, é o quanto vocês queiram. Esse tipo de atribuição aqui funciona em tuplas. Não sei se funciona em lista, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui numa lista. Mas dá, por exemplo, se a tupla é dessa forma, latitude e longitude de Brasília aqui, eu posso fazer que latitude, vírgula, longitude, recebe Brasília. O que ele vai entender? Ué, então o primeiro elemento ele quer que joga aqui e o segundo elemento ele quer que joga aqui. Aí isso aqui vai ser um inteiro não, um float, né, com esse valor. Isso aqui vai ser um float com esse valor. Por que float? Porque isso aqui é um float. Então, vamos... Deu certo. Latitude, longitude, bonitinho aqui. Vamos tentar fazer isso aqui com uma lista. Não sei se dá. Código. Se eu fizer assim, sei lá, A, B, recebe, e aqui uma lista, e vai ter o número 1 e o número 400, né? Ver se ele primeiro não dá erro. Não deu erro não. Deixa eu ver aqui. Print A. Coloca uma quebra de linha para mim, depois printa o B. Ele aceitou esse assignment aqui. Mas, por que isso aqui é mais usado? Muito provavelmente porque se você está usando só para atribuir em um lote separado, você não vai usar os valores separadamente. Então, não tem por que você fazer isso com uma lista. Eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui, mas parece que funciona. Tá. Daí é aquela coisa, os motivos que eu dei para vocês. Vou até ver se eu escrevi na ordem que eu falei aqui. A execução do programa vai ser mais rápida. Por quê? Porque o container não tem que se preocupar com certas situações. Então, com certeza, ele tem menos código embutido na hora de tratar o container. Então, ele vai ser mais rápido. Mas, eu até escrevi isso aqui também, quando você trata de não milhões de operações, você nem percebe isso. Então, eu praticamente uso sempre lista e, do modo como eu falei para vocês, né? Dinamicamente eu vou pensando, isso aqui eu posso alterar, isso aqui eu vou alterar em algum momento do código? Não, então eu faço como tupla. Não por economia, mas mais para ter uma noção. O programador que está lendo aquilo ali que você escreveu, ele vai ver que você criou uma tupla e já vai cair uma informação na cabeça dele na hora. Ele não vai mudar os valores disso aqui.
Isso é bom, você está dando mais informação sobre o seu código, só da pessoa ler. Às vezes a gente não quer que eles sejam modificados, então é um bom adicional ali para as informações que você tem. Então você não vai acidentalmente modificar aquilo ali. Isso não acontece tanto, mas é bom ter a proteção, né, digamos assim. Ao utilizar dicionários, podemos ter dentro deles tuplas que serão imutáveis, carregando para os dicionários os benefícios do ponto anterior, quando comparamos com as listas. Certo? Então, dentro do dicionário, você pode colocar uma tupla para você não poder mudar o valor do dicionário, digamos assim. Você não pode atribuir diretamente aquilo ali. E você carrega esse benefício. Eu nunca usei isso aqui. Coloquei porque é um ponto que existe na teoria, então não vou deixar vocês privados disso. Certo? Apesar da imutabilidade, não posso usar, eu posso acessar e explorar ela da mesma forma com slicing. Vou criar aqui os estados, é um tipo tupla, posso olhar o primeiro elemento, posso olhar o último elemento, normalmente. Posso fazer um slicing sem nenhum problema, segue da mesma forma, aqueles slicings, posso colocar não sei o que aqui, 2 pontos, aí eu falo desse elemento até esse elemento com esse step, posso sem nenhum problema. Os exercícios, como eu falei para vocês, era uma parte bem pequena e bem igual, só para vocês terem esse insight que não mudam, né? Criar uma tupla com os nomes dos estados da sua região. Essa aqui, infelizmente, não vou poder me dar o trabalho, vou ter que simplesmente copiar isso aqui. Se alguém que estiver assistindo aí, estiver assistindo de outra região, eu vou saber se você não colocar da sua região e só colocar do Sudeste aqui. Acho que o Sudeste tem mais um estado do que isso aqui, eu não sou bom em geografia, alguém me fala aí se tiver, hein? Não sei se o Espírito Santo entra aqui também. Acho que entra, não entra? Vou colocar ele aqui, coitado dele. Mas é só também, não é? O Goiás já é centro-oeste. Ruim, mas não sou tão ruim. Beleza. Aqui, criei uma tupla, então, com 4 elementos, os 4 estados da minha região. Crie com os estados da sua região. Associe para cada estado uma variável. Associe cada estado a uma variável e crie uma nova tupla utilizando essas variáveis. Complexo. Então, vamos lá, vamos colocar RJ, que vai ser o primeiro, né? Porque a tupla tem ordem, viu? Só o dicionário que não é ordenado. Isso aqui é o índice 0, 1, 2 e o 3. Então, Rio de Janeiro, vou escrever em minúsculo porque boas práticas não escrevam nomes de variáveis com letra maiúscula. Embora vocês possam, boas práticas não escrevam. SP para São Paulo, MG para Minas Gerais e Espírito Santo ES. Isso aqui vai receber a própria estados. Depois eu vou formar uma estados 2, que vai ser uma tupla dos valores, que vai estar o mesmo valor do Rio de Janeiro, de São Paulo, MG, ES. Depois eu vou pedir para você printar quem é esse estados 2. Se estados eram esses nomes e eu atribuir para isso aqui é uma string. Rio de Janeiro, isso aqui é uma string. São Paulo, isso aqui é uma string, isso aqui é uma string. Então, eu criar a tupla desse jeito, colocando string, vírgula, string, vírgula, string, vírgula, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é uma string. Só que ela já está com o símbolo do nome da variável ali. Então, novamente, vai dar aquela mesma ali, com a mesma ordem, inclusive, porque mantém ordem. Eu não pulei, não. Utilizando as tuplas criadas anteriormente, faça o que se pede. O último item da tupla, vou pegar só estados. O último item é -1. Beleza. O item que se encontra no meio da tupla. Bom, eu acho que isso aqui não existe um método que acha o meio. Eu acho que é só porque eu tinha me esquecido do Espírito Santo. E aí, se só tem 3, tem um meio, mas não vamos colocar o meio aqui não. Vou até deletar isso aqui. Eu tinha esquecido do Espírito Santo, separa. Exprima os itens da tupla pulando 1. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar estados. Quais que eu vou querer? Eu vou do início até o final, só que de 2 em 2 para pular 1. Então, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Porque ele pegou o primeiro, pulou 1, mostrou Minas Gerais, pulou outro, aí já não tinha mais nenhum para printar ou para pular. Certo. De tuplas, era isso. Não são tão complexas,
E são úteis, são usadas, você vai ver muito aí. Não é uma coisa que é rara de aparecer, não. O 7, que é o nosso o próximo tópico, ele é mais raro de aparecer. Ficou alguma dúvida inicialmente de tuplas aí? A gente só tem 10 minutos aí pro final. Acho que não vou passar 7 não, hein, galera? 7 vai... Já tiveram que colocar muita coisa na cabeça aí. Eu não acho justo passar o 7, não. Mas ficou dúvida aí? Se alguém tiver... Então, só dar a palavra aqui, né? Acabaram, então, os conteúdos por hoje. Quem quiser sair, fique à vontade aí, não terão mais conteúdos. Se quiser se tiver alguma dúvida sobre qualquer outra coisa, ou quiser saber sobre qualquer tópico, só falar aí, tá aberto aqui para vocês falarem o que vocês quiserem, mas de conteúdo acabou. Beleza? Valeu aí, espero não ter sido maçante, espero que vocês tenham ficado felizes com esses 10 minutos aí. E é isso aí, boa noite, bom fim de semana para todo mundo aí. Até semana que vem, segundona, estamos aí, mostrando o famoso 7 que ninguém usa, mas eu vou passar para vocês o que é.